as principais sacadas do desenvolvimento da minha história de vida para chegar até aqui, transformando, curando e ressignificando toda a minha história de vida. Mas quando eu entendi, primeiro ponto, que eu não era a Miriam que sofre, a Miriam que passa ali pelas experiências tão doloridas da vida. Aquilo ali é uma parte de quem eu estava, mas não é quem eu sou. Eu sou quem antecede tudo isso, eu sou a alma, eu sou o espírito que nasceu nesta experiência, passando por aquilo que eu passei. Outro ponto que me ajudou a ressignificar muita coisa da minha história foi entender as pessoas, pelas quais eu experimentei muito sofrimento através delas, através da maneira que eu enxergava o comportamento e a atitude delas. Primeiro que os meus olhos, eles estavam com esse filtro de dor e sofrimento, porque essa era a estrutura desde o meu nascimento. Então dificilmente eu enxergaria a vida com outros olhos. E eu tinha esse filtro. Mas o ponto é, todos nós estamos aqui, neste mundo, nessa experiência humana, com essa estrutura adoecida do nosso mental, do nosso emocional. E isso é desde criança. Por isso eu tenho muito esse foco na questão da criança ferida, da criança interior, machucada, dolorida, por conta dessas memórias, né, que ficam registradas ali na nossa história. Entendendo que, assim como eu sofri, assim como eu passei pelas coisas, essas outras pessoas que me cuidaram durante a jornada, durante essa história que eu experimentei, também estavam nesse processo também de adoecimento. Então, pessoas adoecidas adoecem pessoas. Não tinha como eu esperar algo diferente, né? Foi o que foi. E entender que o que eu experimentei distorceu o meu olhar sobre a vida. E por conta disso, eu aprendi a enxergar a vida de maneira mais negativa, com um registro de memórias. Então, tudo aquilo que eu via no outro, que eu buscava no outro, que eu esperava do outro, estava contaminado por esses registros, por essas dores. E na vida, né, as pessoas que me cuidaram também foram diferentes. Então, quando eu abri mão do julgamento do outro, de me julgar, quando eu entrei no trabalho de autocura e autoperdão, só a partir daí que eu consegui começar a olhar a vida com outros olhos e a buscar outras direções na minha vida. E um outro ponto importante também, eu diria que é tão significativo nesse ponto, a partir do momento que a gente ressignifica a nossa história, ressignifica o nosso senso de valor, o nosso senso de merecimento diante da vida, que não pode ser baseado naquilo que nós recebemos dessas pessoas que passaram pela nossa vida de uma forma disfuncional porque elas estavam adoecidas, isso não pode ser o meu padrão. Eu tenho que reestruturar, eu tenho que elevar esse padrão, porque, como eu disse, nós não antecedemos este nascimento. Nós somos uma alma, nós somos um ser espiritual, que nós somos a fagulha do divino. Então nós viemos dessa energia, dessa fonte de Deus, né? Jesus passou pela terra e explicou muito sobre isso e falou muito sobre isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Cristo veio para nos ensinar muito sobre isso. Então, se eu me reconheço nessa vertente de imagem e semelhança de Deus, então não faz sentido eu aceitar da vida e aceitar que esse é o meu merecimento baseado num Deus tão grandioso e em seres humanos que ainda estão aqui nessa jornada em processo evolutivo, oferecendo aquilo que tem estrutura e condições para oferecer, com toda essa estrutura adoecida. Então, como eu posso me permitir rebaixar e viver toda uma vida nesse rebaixamento, aceitando da vida tão pouco, se eu sou filha desse Deus grandioso, não faz o menor sentido para mim. Então, se eu sou essa fagulha do divino e eu sei que eu sou, então eu preciso fechar o ciclo. Quando eu entro nesse processo de maturidade, eu preciso encerrar esse ciclo na minha vida. E para encerrar esse ciclo, eu preciso dizer adeus para a versão da Miriam, que foi construída com toda essa bagagem de sofrimento, de estruturação, de desestruturação, de disfunção no campo das relações. Porque tudo o que essa Miriam construiu e continua construindo está com as bases corrompidas. Então, o que eu preciso aceitar essa história, abrir o meu coração, fazer as pazes com essa história, mas preciso me libertar e preciso me despedir, principalmente dessa versão de personalidade, de identificação com a vida, de percepção dos meus olhos, dos meus sentires diante da vida, que veio dessa configuração dessa Miriam. Ela foi necessária, essa estrutura que eu carreguei até aqui foi extremamente necessária para que eu chegasse hoje aqui sobrevivendo, para que eu sobrevivesse a tudo o que eu passei. Mas acontece que essa vida que nós viemos pra cá, a gente não veio pra sobreviver apenas. Nós viemos pra viver em abundância, viver o melhor. E pra eu viver esse melhor, eu preciso me despedir dessa configuração, desse formato. Então eu preciso ressignificar, eu preciso reprogramar a minha estrutura. E pra eu reprogramar, eu vou precisar criar novas vivências, novas formas de olhar pra vida. Principalmente, a gente viveu uma estrutura de lares disfuncionais, eu passei por 3 lares. Então é muito difícil a gente fazer o luto de mãe, de pai, de parentes, de pessoas que foram importantes na nossa vida, mas que a gente chegou num ponto que a gente entendeu que não tem funcionalidade, não funciona essa relação pra nós, porque ela nos adoece. Porque estamos todos adoecidos ali, não existe como a gente se curar numa estrutura adoecida, aonde a gente adoece mais. O maior desafio, você começa a se entender que você não é aquilo, então você precisa deixar aquilo pra trás. E isso é um processo muito doloroso, porque quando a gente se depara com isso, a gente começa a perceber que é uma morte mesmo. E a gente tem muito medo dessa morte, porque a gente tá morrendo por algo que a gente tá muito habituado a experimentar. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil experimentar a vida da maneira como a gente experimenta, com esses olhos, com essas vertentes adoecidas, com essas emoções adoecidas, com essa estruturação adoecida, ainda assim é algo conhecível. Então você conhece essa estrutura que é o jeito que as pessoas falam, né? É a sua zona de conforto. Essa estrutura toda, mesmo que adoecida, é a sua zona de conforto. Então você precisa entender todo esse processo, que você precisa se despedir disso e sair dessa zona de conforto pra você construir de verdade aquilo que você verdadeiramente é, pra você dar voz, a passagem pra quem você verdadeiramente é, que não é essa estrutura adoecida que você experimentou. Você é além disso, é muito mais do que você pode ver e imaginar. Então, pra você viver a verdade da sua alma, a verdade de quem você é, você precisa aprender, fazer esse desvínculo, fazer essa morte, esse renascimento, e renascer como uma fênix. E esse renascimento é um renascimento muito doloroso, mas extremamente necessário. Então, esse renascimento tá se falando aqui nessa experiência enquanto humano, a gente morrer e renascer. Mas eu, Miriam, entendo na minha estrutura de vida, nessa jornada que eu atravesso, justamente esse processo de morte e renascimento, que é você renascendo. É como se fosse um despertar mesmo. Você renascer dos mortos, eles vão soar as trombetas e você vai renascer. Esse é o verdadeiro renascimento, é você se desvincular de toda essa estrutura e conseguir viver aqui de uma forma que você é nascido do Espírito. E você reconhece você nesse poder seu do Espírito, da sua alma. Então é este lugar que eu tô trilhando e trilho com esse propósito, com essa intenção, que muitas pessoas falam que é o lugar de iluminação. E eu me entendo nesse processo hoje. Eu não sou uma pessoa iluminada, eu não alcancei essa iluminação. Trabalho e venho trabalhando todo dia numa jornada que eu tô atravessando para me desvincular de toda essa estrutura adoecida na minha vida. Como eu disse, é uma jornada, né? Mas este renascer da carne e do Espírito